Bom dia, bom dia. Hoje é dia 1º de 10 de 2024. Nós estamos aqui analisando o índice para fazermos as nossas operações. Primeiro, vamos analisar o que o índice fez ontem, tá? Ontem, o índice abriu nesta região aqui, ó, certo? Como vocês sabem, eu sempre marco a abertura, tá? Ele abriu, veio buscar essa basezinha que ele tinha formado aqui, ó, no 15 minutos, em qualquer tempo gráfico menor aí, vocês vão perceber que ele fez uma base, tá? Eu operei ele pelo 1 minuto, esta região. Ó, aqui, ó, certo? Ele abriu, veio, buscou. Quando ele fez este pavio aqui, eu fiz uma compra aqui, e carreguei ele até esta região aqui. Por que eu carreguei até esta região aqui? Porque no 15 minutos, eu não falei no vídeo ontem, mas está marcada esta região ali no vídeo, é só vocês ir lá e observar. Para mim, aqui ele tinha rompido esta região, certo? Essa base aqui, ele tinha rompido esse fundo. E aí ele veio buscar essa ineficiência aqui, ó, esse Fair Value Gap no 15 minutos, certo? Então, por isso que eu comprei aqui para levar ali. Meu stop não era muito grande e eu estava no 1 minuto, né? E trouxe até nesta região. Aqui eu fiz uma venda, também pelo 1 minuto, nessa região aqui. Ó. Vamos lá. O candle 31, se eu não me engano, do 1 minuto. É isso aí, candle 31 do 1 minuto. O que eu comecei a observar? Comecei a observar o comportamento do preço nessa região aqui, tá? Por quê? Porque ele estava acima dos 50% do 15 minutos, da pernada do 15 minutos. Ele fez esse movimento aqui, expansivo aqui, de alta, tá? Esse candle 11 veio e consumiu quase todo o candle 10. Continuou a tendência de baixa aqui. Quando ele tentou subir, ele não ultrapassou esse preço. Esses dois candles aqui fizeram um suporte e uma liquidez nesta região. Um suporte não, uma resistência, um suporte de preço, de segurar preço, certo? Então, fizeram uma resistência aqui, ó, certo? E fizeram liquidez. Esse candle 31 veio, rompeu, pegou essa liquidez que tinha aqui, tá? Fez um padrão de venda e se vocês forem ver, ele bateu exatamente nesta região de preço aqui, ó. Aqui eu fiz uma venda com stop aqui. Acho que eu coloquei 80 e poucos pontos só aqui de stop, tá? E carreguei. Ele atingiu o nosso alvo? Sim, atingiu o nosso alvo, tá? Nós tínhamos alvo, só que eu carreguei até aqui, ó, tá? Carreguei só até essa região aqui. Não carreguei mais que isso ontem, não, certo? Ontem nós tínhamos esse alvo aqui, ó, aqui embaixo. Aqui nessa região eu tinha um alvo, né? E quem sabe que aqui nós tínhamos um alvo e ficou na operação, tá? Ó, ele pegou, olha essa descida aqui. Olha quando ele começou a querer subir e saiu aqui. Então, fizemos uma análise que novamente fechou a nossa análise. Vou começar a olhar para o dia de hoje. Para o dia de hoje eu quero colocar lá no Ibov e quero mostrar para vocês que nesta região aqui, tá? Eu tenho a média de 200 passando nesta região ali, certo? Ó, vamos lá. Aqui, ó, as médias. Tá vendo? Que eu tenho aqui a média de 200. Então, no Ibov, ele pode sim vir buscar esta região aqui. Isso aqui, eu estou fazendo uma projeção de tamanho e proporção, certo? Se ele romper esse fundo aqui, ele tem a possibilidade de fazer o mesmo movimento que ele fez nesta pernada aqui, tá? E aí, o que a gente faz? A gente pega toda essa pernada aqui, coloca no topo, o início dela no topo da retração lá em cima, aqui, ó, tá? E eu vou ter níveis aqui. Essa Fibo que eu tenho aqui são as projeções que eu acabei fazendo se ele fizer esse pivôzinho. Se ele fizer esse pivô aqui,
de baixa, tá? Então, se ele fizesse pivô de baixa, eu vou tirar essa projeção aqui, ó. Aqui. Vamos fazer aqui uma projeção da FIBO. Como é que eu faço a projeção com a FIBO? Eu pego o topo do possível pivô que ele vai fazer, eu já vou deixar mais ou menos na minha mente pronto, até o fundo que ele tem aqui, certo? Aí eu puxo o 61.8, esse 100% aqui seria o meu primeiro alvo, certo? O meu segundo alvo, eu puxo 50% aqui no fundo. De novo, aqui, ó, certo? O meu segundo alvo seria aqui, tá? E o meu terceiro alvo, eu puxo o 38.2 lá no fundo, aqui, ó, e eu teria o meu terceiro alvo aqui. Dá para perceber que todos os alvos estão em regiões importantes. Então, o preço pode descer? Sim, o preço pode descer. Mas lembrem que, geralmente, ele desce subindo. Então, ele pode também subir antes de cair. E agora a gente vai lá no índice para ver o que nós vamos esperar pro dia de hoje, tá? 5 minutos. O que ele precisa fazer? Ele precisa romper esse topo aqui, certo? Aqui, nesta região, ele está formando liquidez. Para que eles formam liquidez? Formam liquidez para levar o preço onde eles querem. Prestem atenção que nesta região aqui, dos 5 minutos, e no 15 eu tenho uma ineficiência de preço, tá? Eu tenho um fair value gap. Então, pode sim romper esta região para vir buscar aqui e voltar a cair. Pode, tá? Ele está fazendo uma estrutura de baixa nos 5 minutos. Aqui, ó, tá? Ele rompeu aqui, voltou, retraiu, aí ele veio, rompeu aqui e falta retrair 50%. De 50% para cima. Então, eu teria este fundo aqui com este topo válido aqui, certo? Esta região aqui da ineficiência, tá? Eu tenho ela para cima dos 50%. Então, se eu vou querer vender, eu teria aqui um prêmio, né? Uma região de prêmio para vender mais caro e começar a cair. Então, eu posso sim ter essas possibilidades. Vamos lá para o layout limpo, tá? E o que nós podemos esperar então? Vamos lá. Se ele romper esta região, então vamos supor, ele pode já abrir aqui nessa região, tá? Ele pode abrir nessa região e começar a fazer um movimento de baixa. Ele pode abrir aqui e buscar a região, começar a fazer um movimento de baixa. Só que nós não podemos esquecer que nós temos também aqui para cima, nós também ainda temos a média de 200 que está passando nesta região aqui, tá? Que ainda não foi tocada, que o preço pode buscar ela. Então, ele pode abrir aqui, buscar essa região, fazer um movimento aqui para ir buscar lá. Lembrem que toda vez que ele rompe aqui e desce e eu quero comprar aqui, eu preciso olhar se ele fez um padrão de compra nesta região ou não. Ontem ele não fez, ele rompeu, foi lá, ó, ele rompeu aqui ontem, tá? Rompeu esta região que eu falei que ele teria que romper para subir, porém ele desceu reto. Aqui ele não parou, ele não me deu uma oportunidade de compra. Então, ele não me deu a oportunidade de compra para eu carregar a níveis mais em cima. Então, toda vez que ele faz isso, eu preciso olhar se ele me deu uma oportunidade de continuar a subida. E ele não fez. O que é que ele fez? Ele pegou a liquidez desse topo para buscar esta região aqui e voltar a cair, certo? Foi isso que ele fez ontem. Então,
A gente sempre tem que olhar, eu quero, se ele romper aqui, é compra? Não. Se ele romper aqui, eu vou esperar ele voltar, me dar um padrão de compra aqui, para eu carregar a tela em cima, certo? Agora, ele pode pegar esta região aqui. Ele pode, então, já abrir aqui, voltar, testar e ir buscar lá. Ele pode, vamos ir tirando para a gente poder. Ele pode abrir aqui, pegar essa liquidez que está nesse topo aqui, para voltar, para dar a continuação da queda, certo? Ele pode abrir aqui, buscar lá e fazer a queda. Então, ele pode tanto subir quanto cair. E aí, nós vamos ver o que o preço está nos falando nos pontos que nós acharmos de interesse. Vamos supor, ele fez essa pernada aqui de alta, certo? Dentro dessa pernada de alta, eu vou procurar por base, por Fair Value Gap, tá? E nessas regiões, eu vou ver como que o preço vai se comportar. Se ele vai me dar um padrão de compra para eu carregar. Se ele não me der padrão de compra, eu vou ter que analisar, ele subiu, ele desceu, e aqui eu vou analisar nesta pernada o que eu tenho de interessante. Se eu tenho uma base, se eu tenho um Fair Value Gap, se eu tenho uma Order Block. Caso o preço suba de volta aqui, eu vou olhar como que o preço vai se comportar e ver se vai me dar uma oportunidade para vender e continuar a sua queda. Então, eu sempre preciso ver nessas regiões que eu marco de interesse o que o preço está fazendo. Então, caso ele venha buscar esta região aqui, aqui é um alvo de compra, certo? Aqui é um alvo de compra. Se ele não vier até aqui, ele pode vir buscar regiões um pouco mais embaixo, entende? E a gente tem que sempre estar olhando o que o preço está nos dizendo, o que o preço está dizendo, o que o preço está dizendo. Porque aqui eu tenho liquidez, ó. Certo? Então, ele pode usar essa liquidez para ir buscar esse nível aqui. Então, eu vou aguardar ele romper, voltar, fazer um padrão aqui de compra, e aí eu vou tentar levar aqui, porque aqui eu tenho a média de 200 dos 60 minutos. Se eu perceber que ele está mudando estrutura já nessas regiões aqui, eu já vou sair fora, não vou ficar esperando ele lá e também não vou devolver tudo. Ele pode romper aqui, buscar aqui regiões para vir buscar níveis mais abaixo, tá? Então, eu tenho os 60 minutos, eu já coloquei os alvos aqui que eu tenho, certo? Se eu fizer uma compra, eu tenho alvo aqui, tá? Se eu fizer uma venda aqui em cima, eu tenho alvo aqui, nesta região aqui. Se eu fizer a venda aqui, tá? Então, assim, se eu vender aqui, o meu alvo é aqui. Se eu comprar nessa região aqui, o meu alvo é lá. Se eu vender nesta região aqui, eu tenho aqui um alvo, que é o fechamento deste gap aqui. Eu tenho esse alvo aqui, cada um vai levar até onde aguenta. E eu tenho esse alvo aqui. Certo? Então, esses são os meus alvos, certo? É isso que eu vou esperar, tá? Para fazer no dia de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês com esses vídeos que eu estou fazendo. E caso vocês estejam gostando dos vídeos, gostaria de pedir que dessem um like e fizesse alguns comentários para que a gente pudesse melhorar a entrega dessas análises para vocês. Sucesso para todos no dia de hoje, cautela sempre!